Partido dos Trabalhadores no Piauí está engajado, Alivaldo Barbosa, nessa defesa do que chamam de ato de democracia e que, na verdade, é o projeto político do partido para a candidatura do ex-presidente Lula. E eu diria até mais, Joelson, e sendo bem sucedido nessa missão política de mobilização de movimentos sociais e de procurar estimular aí os mais diferentes setores da sociedade que são identificados com essa causa, que é exatamente uma causa mais política do que até jurídica, é a forma de contestação em relação ao que o ex-presidente responde na Justiça Federal, que será amanhã o grande dia, o dia que vai ser julgado esse recurso lá no TRF4 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo aqui foi uma grande manifestação do PT e aliados mais próximos, como o PDT, o PCdoB e até partidos de extrema esquerda, Joelson, que não estão assim, digamos assim, até não andam muito juntos com o PT, como percebeu-se lá a presença de lideranças do PSTU e até do PSOL, presentes também nessa mesma movimentação, nesse mesmo ambiente de apoio, de solidariedade ao ex-presidente Lula. Vamos falar com Brasília, vamos falar com Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, que vai trazer informações sobre toda a movimentação no país por causa do julgamento do ex-presidente Lula. Délio Rocha, boa tarde para você mais uma vez. Olá, Joelson Jordani, Alivaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, Joelson, cerca de 30 mil pessoas estão desembarcando em Porto Alegre, elas estão distribuídas em 225 caravanas de centrais sindicais, de movimentos sociais e do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Todo esse pessoal então vai se manifestar na capital do Rio Grande do Sul e manifestar o apoio ao ex-presidente Lula. E isso sem falar, Joelson, nos manifestantes que vão estar lá para criticar o presidente Lula, para pedir a sua condenação. Agora, esse julgamento está mudando a rotina de Porto Alegre, o clima na cidade já é outro, uma verdadeira operação de guerra foi montada para dar tranquilidade nesse julgamento de amanhã. E a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul já determinou um bloqueio desde meio-dia de hoje, horário de Brasília, já determinou esse bloqueio aéreo, terrestre e naval no entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é onde vai acontecer o julgamento de amanhã. E, Joelson, olha, 150 câmeras vão ficar monitorando a movimentação nas proximidades do tribunal e até atiradores de elites foram chamados, né, para ocupar o alto dos prédios, tudo isso para que a segurança, então, amanhã seja mantida. E a gente espera que esse aparato de segurança todo não atrapalhe, né, a livre manifestação pacífica, né, desses manifestantes, seja a favor ou contra o ex-presidente Lula. E o presidente Lula, a gente recebeu informação passada pelo Partido dos Trabalhadores, ele vai participar de um ato político hoje às 16 horas, né, e depois disso, à noite, ele retorna para São Paulo e de lá ele vai acompanhar o julgamento nesta quarta-feira, Joelson. Aí, Délio Rocha, muita coisa vai acontecer, inclusive recursos e recursos e recursos. Eu conversava com o Alivaldo sobre isso. Verdade. Você tem a formação da estrutura do judiciário é muito bem feita, porque você tem um juiz monocrático que foi uma decisão do Dr. Moro, Sérgio Moro, na primeira instância. Depois sobe para uma instância superior, onde tem uma turma com 3. Pode recorrer depois dessa decisão para uma turma com 6. E assim você vai nesta estrutura do judiciário até a Suprema Corte, para, no final de tudo, evitar injustiças. É assim que é estruturado o judiciário do Brasil. O máximo de instâncias para garantir que sejam mitigadas qualquer injustiça. Permita um amplo direito de defesa também, né? Que é um processo que corre com muita... Porque não é fácil, não é só pelo fato de ser um ex-presidente, mas qualquer tipo de ação judicial que começa aí a tramitar em todas as instâncias, isso revela exatamente um caminho que a lei permite e que dá às partes um amplo direito de argumentar até a decisão final em último grau. Bom, Délio, mas tem outro assunto que está incomodando, desta vez, o governo. O governo precisa fazer uma reforma na Previdência. Não está conseguindo dialogar com a base como gostaria para garantir essa aprovação, mas ainda mantém a esperança. E um dado revelador mostra a urgência da necessidade desta reforma. O déficit foi recorde em 2017,
passando dos 260 bilhões. Délio Rocha, que números são esses, Délio? O engraçado, Joelson, é que o governo divulgou esses números ontem, né, e que mostram um rombo de quase 270 bilhões de reais no ano passado. E o governo, inclusive, está divulgando esse resultado como um argumento em defesa da reforma da Previdência. Só que a questão, Joelson, é que os críticos da reforma da Previdência também estão se aproveitando desses mesmos números para mostrar que a reforma que é proposta pelo governo não atende, não combate os privilégios no país. Isso porque, Joelson, os números divulgados pelo governo mostram que a participação dos militares no rombo da Previdência é 16 vezes maior do que o rombo provocado pelos segurados do INSS. Quer dizer, os críticos, de certa forma, têm razão ao dizer que esse combate a privilégios é, na verdade, um combate seletivo, já que o governo não incluiu na reforma da Previdência, essa que vai ser votada no dia 19 de fevereiro, os militares. Quer dizer, por decisão, inclusive, do próprio presidente Michel Temer, os militares não foram incluídos nessa proposta. E a gente recebeu informações hoje, Joelson, de que existe aí uma possibilidade de o governo flexibilizar ainda mais essa proposta que está sendo discutida na Câmara e fazendo com que os juízes e os procuradores da República tenham alguns privilégios mantidos, isso aqueles que entraram antes de 2003. O governo estaria cedendo a um lobby dos magistrados e dos procuradores da República, que tem um lobby muito forte aqui no Congresso Nacional, e isso para diminuir a pressão junto aos parlamentares e assim facilitar a aprovação da proposta em fevereiro, Joelson. Tá certo.